A bacia do rio Zaire ao Congo será o cenário deste extraordinário documento histórico. As fotografias, genuinamente autênticas, são prova irrefutável da sua veracidade. Há já 4 séculos atrás que os habitantes da Foz do Zaire, em Nsoio, antigo Santo António do Zaire, tinham apelidado os homens vindos do mar por Anakalunga, ou seja, os filhos do mar. Tem-se como certo que um grupo dividido em pequenas comunidades clânicas chegou à região da bacia do rio Zaire, comandado por um aristocrata, descendente do rei Nimia Lukeni, soberano do reino de Kinshasa. Muita água correu, entretanto, entre o século XIV e meados do século XIX. Reinava então no reino do Congo Miel Miankananga, o marquês de Katendi Ntotela, Elelo Ntino Congo, que governou de 1859 a 1891, apelidado pelos portugueses de Dom Pedro V de Água Rosada. Foi ele quem recebeu os missionários Jorge Grinfeld em 1878 e depois António Barroso em 1881, como embaixadores de Portugal e Inglaterra. Foi o último rei do Congo que conservou as prerrogativas reais, inclusive a de mandar executar os réus no célebre tronco da árvore sagrada Yalankou. No que se refere às personagens proeminentes nas relações internacionais em 1882, o administrador colonial britânico Henry Hamilton Johnson sugeriu ao rei Leopoldo II da Bélgica que aceitasse o geógrafo e missionário Jorge Grinfeld como agente diplomático munido de plenos poderes, para concretizar a delimitação das fronteiras entre o Estado independente do Congo e a futura Angola portuguesa. Este dedicado ato diplomático demorou anos a concretizar-se. Foram necessários muitos ajustes, que se prendiam com a divisão dos veios de ricos minerais, tais como cobre, ouro e diamantes. Este outro documento, subscrito pelo Major Cândido Sarmento, Jorge Grinfeld e Goren, atesta o acordo entre o governo inglês, português e belga. Outro colonialista de referência foi João António Brissac das Neves Ferreira, nomeado governador do então designado Congo português. Em 1896 seria designado para governador-geral de Angola. É nessa altura que escolhe como seu adjunto de campo o tenente José Eliodoro Faria Leal. A ele se devem a maioria dos documentos obtidos para este documentário. Quem iria defender os interesses da política religiosa portuguesa no Reino do Congo? António Barroso embarcaria em agosto de 1880 a fim de cumprir a sua missão junto do Reino do Congo. Ao dito rei Dom Pedro V sucedeu o nobre Mfutila. Contam ainda hoje os indígenas que o potentado Nsoio, querendo convencer o seu parente e suzerano a abraçar o cristianismo, lhe dissera: os novos Ganganzambi, sacerdotes brancos, têm o poder de tornar novos os que, mesmo muito velhos, recebessem o batismo. Em 14 de fevereiro de 1891, sucedeu-lhe Dom Álvaro de Água Rosada, o Manicongo, Dom Álvaro Bemba, que exercia o seu poder, acima de tudo espiritual, com o beneplácito do residente Faria Leal. Dom Álvaro faleceu no dia 18 de novembro de 1896. No dia seguinte, foi vestido com o fardamento de coronel ordinário português. Nas cerimónias do óbito ficava o chefe do clã do pai falecido com a incumbência de velar por toda a organização do óbito. Foi então envolvido num rolo de panos e metido num formidável caixão de madeira, forrado a veludo preto, sendo de seguida conduzido para o cemitério dos Reis, junto das ruínas da primitiva Sé do Congo. O herdeiro ao trono teria 7 anos. Sugeriram então os conselheiros
fosse mandado educar em Lisboa, vindo a ser sugerido o nome de Henrique Telequeng, que viria a governar de 1896 a 1901. Após o falecimento de Telequeng, voltaram as elites apoiantes a divergir, apresentando novamente dois pretendentes. O residente Faria Leal sabia explorar as divergências dos notáveis. O necessário estava conseguido. Dom Pedro Bemba foi levado para os muros, a residência do Notótila, e durante 3 dias houve uma grande festa, tendo falecido em 1910. Novamente aconteceu um vazio de poder. Porém, Faria Leal, respeitado acima de tudo pelas elites Congo, conseguiu influenciar a nomeação de Dom Manuel Quirito para rei do Congo. Alguns preceitos divinatórios da cultura Congo aconselhavam uma visita ao Nganga, ou seja, o adivinho Congo. Faria Leal sabia que o adivinho Congo reunia potencialidades hipnóticas quase inacreditáveis sobre aqueles que o consultavam. Estavam assim reunidas as condições para a marcação de uma Assembleia Geral, tendo sido o povo avisado pelo Xingongo, que para o entendimento da maioria dos europeus não passava de um duplo chocalho com que os sobas convocavam a sua gente, em ocasiões solenes e muito especialmente para a guerra. Uma vez terminada a conferência, os nobres mais iniciados vestiam uma outra insígnia real, a grande capa do hábito de Cristo, que parece ser peça de valor, e a obra antiga doada como presente de Filipe II, quando, em 1609, ofereceu 3 hábitos aparentes do rei do Congo, no âmbito da estratégia da política das minas. Para os Congo, um ritual solene de alto significado era o da disputa simbólica entre 2 importantes nobres, que neste cerimonial confirmavam a subida ao poder de Manuel Quirito. No solene ato realizado no terreiro do rei, estavam presentes todos os representantes da autoridade portuguesa, especialmente o residente Faria Leal, bem como a comitiva inglesa em Banza Congo. Finalizadas as cerimónias tradicionais, Faria Leal sentia estarem reunidas as condições para hastear a bandeira portuguesa, frente à residência do governo, com toda a sonoridade. Mas não foi fácil. Porque, em cumprimento dos ritos, a cerimónia do hastear da bandeira foi antecedida por um ato propiciatório da representação espiritual dos reis de Portugal e dos reis do Congo. Outra explicação não parece ter a colocação central destas 2 cadeiras, que simbolizavam o poder real. Entretanto, uma grande tristeza se apoderava de todos os Congos, residentes em Banza Congo, motivadas pelo abandono do cemitério dos seus reis. Faria Leal, de acordo com as autoridades eclesiásticas e os conselheiros do rei, ordenou então que se restaurasse o cemitério, local sagrado dos defuntos reis do Congo. Mas em termos religiosos, em que acreditavam os Congo? No culto dos seus nobres antepassados, representados pelos seus nquissis, objetos mágicos sagrados. O termo magia tem uma estreita relação com o sistema mágico-religioso nquissi, ou seja, a voz dos antepassados vigente entre os Congo e não só. O nquissi, santo protetor, representa o espírito benfazejo do lar familiar Congo. Era o escudo invisível contra o mal. Até aos anos 30 e 40 do século XX, os iniciados usavam máscaras durante os rituais com o propósito de intimidar o povo e impor o respeito através do terror. E o pensamento religioso europeu, como se manifestou no Congo ao longo dos séculos? Foi Gonçalo de Sousa quem, a 3 de maio de 1491, lançou a pedra fundamental da primeira Igreja Católica em Banza Congo. O vestusto Arco da Sé foi respeitado, limpo e beneficiado por imposição de Faria Leal,
quando, segundo a versão do residente, o superior da missão católica, cônego Sebastião José Alves, o quis também demolir para lhe aproveitar a pedra. Trata-se da Nkurubimbi, como é conhecida a igreja na língua Congo. Outro espaço físico era o designado por Congo de Angunga, ou melhor, o espaço destinado aos missionários religiosos, neste caso, os católicos. E naqueles tempos, como se educavam os Congo das missões religiosas? Primeiro, construía-se a capela, seguida de uma escola, depois de uma enfermaria e mais tarde de uma oficina. Esta fotografia é o documento histórico inequívoco da transmissão de testemunho que o pensamento civilizacional europeu produziu tanto quanto possível nas elites Congo. A mesma preocupação aconteceu com as esposas, mães e filhos dos ditos notáveis de Congo. Os nossos missionários usaram na evangelização do Congo o mesmo método que tinha sido utilizado na Europa, na Idade Média, entre os bárbaros. A conversão dos chefes dava origem à conversão das massas. O espírito dos indígenas não estava preparado para receber o novo conceito. Foram necessários séculos para se adaptarem. A sua concepção do universo era muito diferente. Por outro lado, as regras que se impunham não se harmonizavam com a sua organização familiar e económica. Apesar dessas barreiras quase intransponíveis, foi na língua que se notou mais a adaptação, especialmente entre a classe dirigente do Congo, que adotou apelidos de fidalgos portugueses como Vasconcelos, Pereira, Corte Real, Menezes, Silva, Castro, Barreto, Vilhena, etc. E as mulheres? Adotaram, por exemplo, os nomes de Maria, Graça, Isabel, Inês e Rosa, etc. Aliás, o que se verificou na língua é hoje o reflexo exato do que se vem dando na realidade, sendo de destacar a designação dos termos Portugal e de português, que se dizia in Portugale e in Portugalese. Termos abreviados posteriormente para Imputo, que os Congo generalizaram para se referirem a toda a Europa. Essa é a nossa explicação final, a razão pela qual a nossa influência ficou gravada em todos os povos do Congo, quer de Angola, quer dos territórios vizinhos. Imputo significa, afinal, ainda hoje, tudo o que se refere à Europa.